Sejam bem-vindos a mais um VIP Star. Hoje a minha convidada ela é mais que especial, gente. Eu trouxe para vocês um tema que não poderia ficar de fora dessa temporada. Afinal, nutrição, educação alimentar são elementos essenciais para nossa vida. Então, nada melhor do que trazer uma especialista. Eu trouxe para vocês hoje ela, Paula Paulino. Seja bem-vinda! Obrigada, Camila, é um prazer. Você sabe que falar de saúde é algo que me motiva, né? Que alegra o meu coração, que é o que eu vivo. Então é muito gratificante estar aqui mais uma vez falando sobre saúde. Eu amo estar com você, eu amo as nossas conversas. Gente, eu sempre aprendo muito com a Paula. Ela é uma nutricionista diferente, porque ela entra lá dentro da sua alma, do seu coração, e ela deixa ali uma sementinha do bem. Eu sempre aprendo muito com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui agora contando um pouco da sua história. Queria que você começasse falando como que você fez para escolher essa carreira, que é a carreira de nutricionista. Então, isso é algo bem interessante, porque a maioria dos nutricionistas, ou a grande maioria, teve algum problema com a alimentação. Eu nunca tive problema com a alimentação, eu nunca tive problema com o corpo, eu nunca tive nenhuma compulsão. Pelo contrário, cuidar de mim, cuidar do meu corpo através da alimentação sempre foi algo muito fluido, muito leve, muito natural. Você sempre se cuidou? Sempre. Desde que eu comecei a ter consciência disso, né? Porque também teve a questão da escassez, tal, da minha infância, mas desde que eu pude escolher, eu sempre priorizei a questão da alimentação mais saudável possível. E como que eu escolhi? Uma amiga me falou, nossa, por que você não faz nutrição? Nutrição é a sua cara. Perfeito. E aí eu falei, nossa, que máximo, nunca tinha pensado nisso. E voltei, eu tava na praia e voltei e já fui logo pesquisar alguma coisa relacionada à nutrição, como que fazia. E daí fui fazer nutrição. E você foi rápida na decisão. A partir do momento que esse insight aconteceu, você foi pra ação. Sim, eu tava na praia e ela falou isso porque eu tava com uma marmita de banana com farelo de aveia. Uau! E aí ela olhou pra mim e falou, amiga, faz nutrição, que nutrição é a sua cara. Você combina com nutrição. Quando eu voltei da praia, eu já peguei o computador e já fui pesquisar onde que tinha nutrição, onde que eu poderia fazer a faculdade de nutrição. Paula, que bacana. E aí já iniciei com muito medo, né? Porque fazia pouco tempo que eu tinha chegado no Rio. Você é da onde? Conta pro pessoal. Eu sou do interior do Pará. Gente, ela tem as raízes no Pará. E aí eu não conhecia nada, tinha muito pouco contágio social. Eu falei, nossa, como que eu faço? Para onde que eu vou? E aí fui para a internet pesquisar como que eu fazia. Aí descobri, né, a faculdade aqui pertinho e daí já fui logo com muito medo. Mas foi com medo mesmo. Mas foi com medo mesmo. 10 anos sem estudar. Eu estava 10 anos sem estudar. E aí iniciar uma faculdade foi algo bem desafiador. Você é uma vitoriosa, Paula. Você é uma vitoriosa. Queria que você falasse um pouquinho ao longo dessa jornada que você percorreu de se formar, né, de fazer nutrição, sobre alguns desafios que você enfrentou e como que você superou esses desafios. Eu acho que o meu maior desafio foi e continua sendo superar a mim mesma. Porque todas as vezes que a gente se propõe a vencer, a fazer algo diferente, fora do nosso habitual, o nosso maior vilão somos nós, né? Aquela, ai, será que mesmo? Por quê? Para quê? Qual a necessidade disso? E com relação à faculdade, além de todos esses dilemas internos, ninguém na minha família não era formado ainda. Tem a barreira do romper com algumas coisas. Foi a anatomia. Olha! Eu chorei e sofri tanto no processo da faculdade com a questão da anatomia, que foi, assim, assustador. Eu lembro de ficar um final de semana inteiro chorando, tentando entender. Principalmente a questão do cérebro, né, que é bem complexo. E aí, hoje eu sou apaixonada pela questão do cérebro, aquilo que era meu maior desafio, entender as conexões, entender a funcionalidade, entender como, né, que cada conexão o nosso corpo responde a nível hormonal. Hoje é o que eu mais amo, assim, que eu Nossa, mais que acho. incrível. Esse desafio acabou te trazendo, então, até mesmo um direcionamento do que estudar mais, do que se especializar mais.
Sim, sim, porque o nosso cérebro, ele vai determinar todas as reações do nosso corpo, né? Não só a nível neural, mas também a nível emocional, a nível de comportamento mesmo, do desenrolar da nossa vida, tudo começa com as nossas conexões. E aí, com os nossos pensamentos. Então, tudo isso está conectado com o cérebro. E foi o que me fez estudar comportamento, né? A complexidade mesmo neural, a complexidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções e o impacto disso no nosso comportamento, nas nossas escolhas. Não, sensacional. Eu percebo que tudo é reflexo dos nossos hábitos. E o que a gente tem hoje de resultado são consequências desses hábitos. Queria muito que você contasse pra gente, compartilhasse com a gente como construir hábitos saudáveis. Ou então, como criar uma nova jornada alimentar, porque às vezes a gente quer fazer uma mudança, mas não consegue. Ou então avança e depois volta a 10 casas. Como que a gente pode construir hábitos saudáveis alimentares? Eu acredito, Camila, que eu acho que o nosso maior poder é o autoconhecimento. Perfeito. E isso inclui também a alimentação. Por quê? A nossa vida, ela é diferente, o nosso comportamento, ele é diferente, são diferentes. E por quê? Por conta das nossas experiências. As experiências que você viveu ditam teu comportamento hoje. Sim, Então, assim, o autoconhecimento é você entender quais são esses comportamentos que de alguma forma te impedem de viver a vida que você quer. E na nutrição não é diferente. Qual o comportamento alimentar que você tem que impede que você tenha um corpo saudável? Se você não entender desse comportamento, qual a origem dele, o hábito não muda. Então, para perfeito. você mudar um hábito, você tem que fazer um caminho reverso, entendendo a origem dele. E esse é o meu papel. Porque a gente sabe, e você do meu convívio ali, você sabe que assim, a maioria das pessoas que eu atendo, todas elas têm um bloqueio. Verdade. E esse bloqueio, ele não é o hábito, é um bloqueio emocional, é um bloqueio do psique, é um bloqueio no cérebro, nas emoções. E como que a gente acessa isso? Voltando, fazendo esse trabalho de reverso. E aí vai acessar, você vai relembrar a tua infância, vai relembrar o teu caminho, para que você entenda onde foi que isso foi gerado. Porque Perfeito. todo hábito, ele tem uma origem. E se essa origem é ruim, esse hábito vai ser ruim. Aí não dá para você mudar esse hábito sem mudar essa origem. E é por isso que muitas pessoas emagrecem, Faz muito sentido só isso. que tem a questão do sacrifício, né? É uma Uhum. luta, é uma briga com você mesmo, você tá conflitando com você. Por quê? Porque a formação que você tem, o teu modelo mental, o teu é como se fosse uma fábrica, né, que vai fazer biscoito. Você tem um modelo de biscoito É ali, uma forma. é uma forma, que o teu modelo é um coração. Aí você quer passar uma estrela. Às vezes você até passa, mas vai dar ruim, vai sair deformado. E aí você vai voltar para o ponto de origem de Nossa, novo, que é o genial, modelo de Paula. coração. Perfeito. Não, genial. E faz todo sentido. Então, eu entendo que o seu papel é mapear quais são as causas que levam a um comportamento que não traz bons resultados, né? Sim, sim, na prática clínica que eu faço hoje, que eu falo que é mais uma terapia nutricional, né, do que uma Perfeito. consulta clínica, é esse mapeamento. A gente começa com algumas perguntas, procurando entender o histórico familiar dessa pessoa, o histórico infantil dessa pessoa, porque o que a gente vive hoje é reflexo do que a gente aprendeu. E aí, quem foi que construiu quem você é? Quem foi que te ensinou? Quais eram os hábitos dos teus pais? Quais eram os hábitos, né, do ciclo social que você vivia? E a partir disso a gente vai construir esse autoconhecimento, esse mapeamento, né, da sua vida, do seu histórico alimentar. E você pode dizer assim, quanto tempo em média leva para uma pessoa conseguir ter uma mudança significativa na vida dela? Ou é um processo completamente É um processo contínuo. É um processo específico? contínuo. Por quê? À medida que você identificou algo, você vai trabalhar aquilo. E aí você vai mudar. Só que imagina, a maioria das pessoas, né, vão pensar, eu tenho 39 anos, você tem um pouco menos. Mas assim, foi uma vida inteira, foram 39 anos de um estilo de vida fortalecendo essa crença que não é tão boa. Para você
como é que eu posso dizer? Reduzir essa crença e fortalecer uma outra, você precisa de 39 anos, vamos colocar aí. Porque é uma construção. É uma construção. É você acessou um lugar, acessou esse lugar de, é aqui que eu tô fragilizada. Aí você toma a decisão, vou mudar isso aqui. Tomou a decisão. Todos os dias você vai fortalecer aquela decisão. Todos os Perfeito. dias você vai fortalecer aquela decisão para que você não volte 10 casas, como Nossa, você eu falou, gosto entendeu? tanto de ouvir a Paula, gente. Eu não sei vocês, mas realmente é uma sensação de terapia mesmo. E tudo vai fazendo muito sentido. Eu acho que esse nível de consciência que você consegue trazer, levar, realmente é o que pode proporcionar uma mudança. Porque a mudança ela só vem com esse nível de consciência, né? Só vem Mais com esse nível de elevado. consciência. Porque quando a gente não tem esse nível de consciência, aquilo, se você não sabe o porquê, você vai acabar desistindo. Se você não tem um propósito muito alinhado de que, assim, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é ter saúde. E saúde, ela é construída todos os dias. Não existe uma única coisa que você vai fazer e que vai te gerar saúde pro resto da vida. Enquanto tiver vida, você vai estar todos os dias tomando decisão, fortalecendo a decisão que você tomou de ter saúde com os seus hábitos, com o seu comportamento. Por que eu vou escolher isso aqui? Não, porque isso contribui com o meu corpo, isso contribui com a vida que eu quero, isso contribui com a longevidade. E eu ainda falo mais, o nosso papel dado por Deus é esse de minimizar os danos. Porque a gente sabe que o nosso corpo, ele deteriora, o nosso corpo estraga. Então, qual que é o nosso papel diante de algo assim? É minimizar os danos. E como que eu minimizo os danos da minha saúde, da deterioração do meu corpo? Através daquilo que eu como, através das escolhas que eu faço. Então, é uma questão muito lógica e muito racional se você tiver consciente, se você tiver essa base muito bem estruturada. Porque o que faz uma pessoa, sabe, assim, a maioria das pessoas sabe que a alimentação saudável é bom, é importante. A alimentação saudável é para manutenção da tua vida, é para manutenção da tua saúde. O que faz com que as pessoas negligenciem isso? É muito doido, não é? Verdade. É muito doido. Só se você olhar, é nítido que, assim, se eu tenho um comportamento que agride o meu corpo, tem algo disfuncional. Exatamente. É um sinalizador para que eu olhe para mim, para que eu fale assim, putz, por que eu estou me agredindo? Exatamente. Eu ia te falar exatamente isso, que quando você identifica algo, tem muita coisa por trás daquilo ali, né? Sim, muita coisa. Normalmente, o que que você encontra? Então, tem desde abusos, né? Tem abuso, e não só abuso na infância, tem abuso, por exemplo, no trabalho, tem abuso no relacionamento, tem a questão do se doar demais, porque ela foi ensinada assim na infância a se doar demais. Então, tem um excesso de autonegligência, tem um excesso de autoabandono. Eu costumo falar que se você parar para observar uma mulher que ela tá com sobrepeso, é uma mulher que tá acelerada, que faz. Porque ela foi condicionada em algum momento da vida dela a essa aceleração. E quando você tá acelerada, você não tem tempo de olhar para você. Uau. E aí você não tem tempo de olhar para você por quê? Porque tem alguma dor, tem alguma coisa que você não quer olhar. Então, é muito complexo e muito profundo. Quando a gente fala de alimentação, de nutrição, não é só você ir lá e comer saudável. É por que você está fazendo, qual o sentido daquilo. É. O que está envolvido em todo esse processo. É muito lindo. Não, gente, assim, eu gosto muito de conversar com a Paula, porque a Paula é nutrição além da superfície. Ela realmente ela vai de uma forma profunda e eu sempre aprendo. Normalmente eu tô sempre falando muito, né? Mas com a Paula eu já não falo tanto porque eu gosto de te ouvir e eu aprendo muito com você. Até porque eu tô no meu processo pessoal. Quem me acompanha aí sabe que tá sendo desafio e óbvio, né, que eu quero estar perto de pessoas que realmente possam ensinar aquilo que eu ainda não conheço, entender aquilo que precisa fazer parte da minha vida, porque tem coisas que a gente não acessa simplesmente porque a gente não conhece. Sim. Então, assim como quem está aí agora assistindo, né, eu tenho os meus desafios, acho que todo mundo em algum momento da vida passa por determinados tipos de desafios, e quando você tem a orientação certa e a direção certa, é só questão de tempo para você chegar no seu objetivo e no lugar desejado. Sim, eu concordo muito. Eu acho que assim, se você tem, o teu objetivo é emagrecer.
E aí você começa a fortalecer esse objetivo na sua mente. Ah, eu preciso, eu mereço, na verdade não é nem eu preciso, eu mereço Mereço. ser mais saudável, mereço estar bem com o meu corpo, eu mereço. Você vai começar a acessar os lugares que vão te levar para esse objetivo. Você vai começar a conectar as pessoas que vão te levar para esse lugar. Verdade. É como a gente fala que é subir de frequência para acessar as pessoas que vão te levar para o objetivo que você quer. E eu acho isso muito incrível. A gente está montando uma comunidade, É né? verdade. A gente está montando uma comunidade que é algo muito lindo. Tá tendo um despertar, eu percebo muito isso. E eu amei também quando eu estive com você numa outra ocasião, que você falou até mesmo sobre a questão espiritual, que é tudo muito intrínseco. Queria que você falasse mais sobre isso. Eu sinto você tão conectada. A gente está vivendo um momento muito lindo. Até mesmo na nossa igreja, eu estava falando disso com uma amiga ontem. Eu estava falando que assim, Deus ele tem movimentado a gente para um lugar de excelência. E excelência em todas as áreas, incluindo a questão do corpo, que durante Perfeito. muito tempo foi negligenciado dentro da igreja. As pessoas falavam assim: ah, o Senhor não olha para o corpo, o Senhor não liga para o corpo, o Senhor olha para o Nossa. coração. Só que assim, o Senhor te deu um corpo lindo, incrivelmente magnífico. Se a gente olhar para a funcionalidade do corpo, ele é muito complexo. Cada coisa, cada função que acontece, cada conexão que acontece é algo muito lindo. E se Deus não se importasse com isso, ele tinha feito o quê? Uma caixota assim, de qualquer jeito. Mas ele se importou com cada detalhe, Ele né? pensou em cada detalhe de forma minuciosa. E eu estava falando sobre isso também ontem, que assim, quando Deus nos fez, quando Deus fez o homem, ele já fez pensando em tudo que ele tinha preparado. E aí você pensa na diversidade de frutas, verduras, legumes, a diversidade de cores que a gente tem, de sabores, Nossa, de textura. incrível. Tudo isso foi o homem foi pensado diante dessa criação. O Senhor já tinha criado tudo isso. E aí, de novo, Verdade. qual que é o nosso papel? É nutrir, é manter toda essa funcionalidade, toda essa magia que acontece no nosso corpo através daquilo que o Senhor já nos deu. E aí eu estava até falando, a gente precisa às vezes só produzir as causas, porque a parte mágica, a parte complexa é o Senhor que faz. É verdade. Você só precisa ir lá e escolher comer saudável, porque onde vai, para onde vai, qual vitamina, para que serve, é o Senhor que faz. E isso é muito lindo. Para você ter saúde, você só precisa fazer as causas, porque quem te dá a saúde direcionando tudo é Deus. É verdade. É verdade, perfeito, é perfeito. E eu tô vendo isso, né, nos últimos dias e semanas, preparando alimentos, porque eu tava com o hábito de comer fora. E era assim, um hábito que você, olhando um dia de cada vez, você não percebe, mas quando você sai e olha o seu mês e você vê quantas vezes você está comendo fora e o quanto que isso influencia para você comer bem e saudável. E aí eu passei a fazer uma alimentação, eu mesma comecei a me interessar por isso e teve uma hora que eu estava preparando alguns alimentos e eu vi aquilo tão colorido e tão bonito e tão acessível que eu falei assim, gente, Deus é maravilhoso, olha só, ele que fez tudo isso. Então, assim, a gente tem que honrar Deus com o nosso corpo também, né? Não só com a alma e o espírito, mas o corpo também, né? E é templo, então eu tenho pensado cada vez mais nisso, sabe? E isso é muito legal, porque a gente está vivendo esse momento, né? O nosso ciclo está É vivendo verdade. esse momento. E assim, não só pela questão, agora trazendo a questão do autocuidado, a questão do amor próprio, o quanto é lindo você preparar a sua própria refeição. Sim, O exatamente quanto é isso. mágico você estar ali entusiasmada preparando algo que vai nutrir o teu corpo. É verdade. Que vai te gerar vida, sabe? Que vai te fazer dormir melhor, que vai te fazer acordar melhor, que vai te fazer se sentir feliz com você mesmo, realizada. E não só isso, mas o sentimento de que assim, cara, eu fiz algo por mim. É verdade. Eu fiz algo por mim. Eu sinto assim que é a saúde mesmo ali, na essência, onde você tá tendo tudo que você precisa, todos os nutrientes, tudo tá ali para você consumir e fazer bem ao seu corpo e aquilo é o suficiente. Eu acho que a gente tá no momento agora, Paula, de retirar tudo que é excesso.
E Sim. isso vai desde a alimentação até os hábitos, os ambientes, os lugares. Não sei se você passa por isso, mas todo final de ano, né, as pessoas gostam muito de tirar os excessos, de tirar as Uhum. coisas e fazer aquela faxina. Então, eu sou uma pessoa que tenho valorizado cada vez mais isso, ter o que é essencial, principalmente na alimentação. Ter o que é essencial para que você viva bem, né? Para que você viva feliz, porque todo excesso ele traz junto um desequilíbrio e todo desequilíbrio traz ali é uma disfunção, né? Todo desequilíbrio é uma disfunção. Então, Exatamente. quando a gente está falando de plenitude, quando a gente está falando de realmente estar alinhada com aquilo que Deus quer para a gente, nada em excesso, né? É viver realmente aquilo que o Senhor nos preparou para viver. Sim. Eu acho muito incrível falar de alimentação, porque a alimentação é algo maternal, né? É algo maternal. E quando você faz para você mesmo, você está expressando esse cuidado para você mesmo. É. A gente que não tem filhos, a gente pode se dar o privilégio. E quem é mãe também precisa fazer para si e para os filhos, né? Mostrando Exatamente. esse amor Até maternal. ensina, né? Sim, e a alimentação tem muito isso. Eu, no meu livro o Protagonista, que tem Já quero ver no esse livro. Protagonista, que tem um capítulo que eu falo sobre isso, eu falo que quando você nasce, é Olha, como gente, esse é o livro que a Paula escreveu aqui em coautoria. Fala, Paula, sobre esse quando a livro. gente nasce, quando você tá ali no útero da sua mãe, quando você está sendo gerado, você tá no teu universo, seguro, quentinho, confortável. Quando você nasce, você tá solto no mundo. É como se a gente fosse pro universo. Cortou o cordão, né? Cortou o cordão, você tá solto, você tá à deriva. E onde que você se conecta novamente? E onde que você se sente seguro novamente? Por que que é a primeira tarefa, né? É. Depois, a primeira hábito que faz, a primeira coisa que faz depois que uma criança nasce é colocar ele no peito. Por quê? Para que ele se sinta seguro, para que ele se conecte E o novamente. corpo produz o alimento necessário, gente. Isso é lindo E demais. aí é muito assim, o alimento, desde a nossa chegada no mundo, ele tem essa questão de ser maternal, de ser esse lugar de segurança, de ser esse lugar de aconchego, de ser esse lugar sabe, de pertencimento. E aí a gente repete isso ao longo da vida, Uhum, em outros ambientes, em outras situações, e uhum. muitas das vezes por questões de carência, a gente acaba tornando algo que é maternal, que é tão genuíno, em algo que é disfuncional. Vira E uma aí, fuga, né? vira uma fuga. E aí a gente precisa estar consciente, calibrar isso, tá ali, ter autoconhecimento para retornar para o ponto de origem. E tendo em vista que nós temos uma vida que é muito agitada, às vezes um ritmo acelerado, como que é possível encontrar o equilíbrio e manter a saúde mental e construir uma relação saudável com a alimentação? Se você entender o quão incrível você é, o quão especial você é, o quão importante é o seu corpo para você, você vai fazer boas escolhas independente de onde você esteja. Talvez não seja 100%, porque tem ambientes, tem lugares que não dá, mas ainda assim, lembra do minimizar os danos? Sim, Se você está consciente do seu objetivo, de quem você é, do que você quer, os seus hábitos e os seus comportamentos, eles vão condizer com aquilo. Você não vai fugir daquilo. Eu falo isso por experiência própria, você sabe que eu viajo bastante, né? verdade. E assim, como eu falei no início, eu nunca tive problema com a alimentação. Nunca tive. Eu saí da escassez completa para um lugar de abundância Sim, e ainda assim mantive essa mentalidade. Por quê? Porque eu sempre entendi que ter acesso é ter privilégios. E para ter privilégios, você precisa ser seletivo. Você precisa, não é porque você tem privilégio, porque você tem disponível que você vai aceitar tudo. Não, o que que condiz? O que que me cabe? O que que é importante para mim? O que que me faz bem? O que que condiz com a vida que eu quero? E aí, dentro de todos esses questionamentos que passam a ser natural, porque para mim eu não fico lá, nossa, raciocinando. Chego num local como foi na Croácia, nossa última viagem, já tô no hotel, tá? Quais são as opções que eu tenho? Ah, eu tenho isso, isso, isso. Ah, o que que eu vou escolher? Ah, proteína, um carboidrato, uma fruta. Ah, qual a quantidade também? Eu não vou comer além da conta. Porque eu estou consciente, porque eu sei quem eu sou, porque eu sei o quanto me manter bem é importante.
E aí eu sempre falo, se você faz esse trabalho de autoconhecimento, de entender o quanto você é importante, quanto ter um corpo saudável é importante para você, essas escolhas vão ser naturais, independente do quão caótico esteja a vida. Eu acho que a gente percebe que a gente mudou quando você abre a sua geladeira e ela tem muitas frutas, você diminui consideravelmente a parte de industrializados e você começa a consumir mais o que é orgânico e com isso você já começa a ver que as coisas estão mudando, né? Você não encontra muitos biscoitos, nem muitos doces, acho que são sinais, né? São sinais de progresso. Sim, sim, você deve se orgulhar disso. Porque o que eu costumo falar, olha o privilégio. Você pode comprar alimentos que são naturais, você pode escolher orgânicos, que são melhores para o seu corpo. Você pode, tem ideia do quão incrível é isso? Verdade. É muito, muito surreal de lindo, é um privilégio. O Senhor está nos dando acesso para que a gente cuide daquilo que Ele já nos deu. E escolher isso é um ato de honrar a Deus com aquilo que Ele já te proporcionou. E sabe, eu sou Gente, ela é realmente apaixonada. Realmente apaixonada. Eu queria que você, olhando para sua jornada, compartilhasse com a gente momentos de transformação ou algum momento específico que foi transformador, assim, alguma experiência que você teve. Teve algo que te marcou na sua jornada? O que sempre me marca na minha jornada, nos meus atendimentos, é ver as pessoas tendo acesso a elas mesmas de uma forma diferente. Eu acho que, assim, é muito grandioso você poder falar para alguém, olha, tem algo aqui. E muitas das vezes eu não preciso nem falar, eu só preciso perguntar algo. E como foi no último, agora bem recente, jorra, sabe? Jorra as informações. Jorra ali porque o corpo tá gritando. Tá gritando, você precisa fazer uma pergunta. E toda vez que eu vejo alguém emocionada num atendimento que eu faço, quando eu vejo uma mulher chorando num atendimento que eu faço, eu falo assim, Senhor, que é isso? Que é É isso? divino. E é muito lindo, sabe? Porque muitas das vezes a gente fecha os olhos para as nossas dores. E a gente ter a coragem de ter alguém que vai sinalizar, olha, tá machucado aqui. E você olhar para isso e decidir tratar isso, cara, é muito lindo. Me emociono muito sobre. Eu acho que é por isso até que eu fujo bastante. Eu fujo bastante porque eu falo, Senhor, como assim? Quem sou eu, né? Para que tá ali como alguém que vai sinalizar, para ser uma luzinha que vai acender na vida de outra pessoa. É muito lindo, isso me marca sempre. Sim, e você é essa luz. Desde que quando nós nos conhecemos, eu acho que a gente nunca mais se desconectou. Desde que a gente se conheceu, a gente está sempre próxima. E eu Sim. sempre querendo ver esse conhecimento, porque eu sabia que tinha muitos diamantes aí dentro. E que bom que você está hoje compartilhando tantas coisas lindas. Queria que você falasse também sobre o outro livro que você trouxe. Tem mais um, não tem? Tem uma história de sucesso. E aí, no História de Sucesso, o que você compartilha aqui? É um pouco mesmo das raízes da sua história? Sim, sim. O História de Sucesso, ele é um pouquinho da minha trajetória, né? Eu tive o privilégio de poder participar desses 2 livros. E foi algo muito lindo, porque eu lembro de uma crença que eu tinha, que uma professora minha falou que eu era muito ruim. Sério? A professora falou assim, você é muito ruim, você não sabe escrever. Nossa, como isso marca. E foi algo assim, quando eu fui convidada para escrever o primeiro livro, eu falei, Senhor, como assim eu vou escrever a professora? E esse só é muito ruim e ficou marcado, né? Entendi. Não sei escrever direito, vim de escola pública, fiz supletivo, toda ruim. Como que eu vou escrever? Mas aí acabou que eu silenciei essa voz e decidi escrever. E aí surgiu a oportunidade de escrever o segundo, que é o História de Sucesso, onde eu conto um pouquinho da minha trajetória. Falo um pouquinho também dos meus pais, né? Que é a minha origem, que é a minha base, que é aquilo que eu falei, foram eles que me construíram. Sim. Com as suas experiências também, né? Com as suas crenças. Então, tudo isso tem no livro. E foi muito incrível. Eu saí do completo anonimato para conhecer diversos países, rodar o mundo como eu tive o privilégio e tenho o privilégio, né? Que eu falo que assim,
Só eu sei de onde Deus me tirou. Não, e Eu e a assim, minha família, né? é inspirador acompanhar você e um prazer sempre ouvir você. Gente, eu acho que eu preciso trazer a Paula mais vezes aqui pro podcast. Então já comenta aqui no vídeo que vocês querem que eu traga a Paula mais uma vez. Eu acho que ela precisa deixar algumas dicas depois sobre como fazer essas alimentações saudáveis. Eu não sei não, hein, Paula? Tô achando que a gente vai ter que construir um novo formato, porque acho que juntos podemos fazer grandes coisas, viu? Já vamos pensar nisso. Vamos, vamos. E pensando assim, no cenário atual, onde muitas mulheres estão desencorajadas, se sentem sobrecarregadas, estão precisando de uma mensagem para ter uma mudança na vida, né? O que que você diria para essas mulheres que se encontram assim hoje? Olhe para você. Olhe para você. Por mais caótico, por mais impossível que esteja o cenário, a gente acredita num Deus que pode mudar todas as coisas. E todas as coisas que existem antes de estarem no plano físico foram idealizadas. Então comece a idealizar uma vida diferente. Comece a idealizar um cenário diferente. Toda mudança que eu comecei a viver na minha vida era inviável acontecer. Todas. Eu nunca imaginei viver a vida que eu vivo hoje, ter o conhecimento, ter o acesso, ter as coisas. Porque eu nasci e cresci na roça. Até os meus 16 anos eu morava num lugar que não tinha luz elétrica, que não tinha energia. Então, assim, só que aquilo sempre foi um incômodo para mim. Sempre foi um incômodo. Eu sempre falei que eu nasci no lugar errado. Então, assim, por mais caótico que esteja, começa a construir na sua mente um cenário novo. Começa a trazer para o seu inconsciente, para o seu consciente, para o seu mental um cenário diferente. Um cenário de possibilidade. Porque à medida que você começa a construir isso na tua mente, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Mesmo que não aconteça de forma de um dia para o outro, mas você vai começar a acessar. Pensa na questão do emagrecimento. Como seria se você fosse magra? Como seria se você se alimentasse melhor? Como que uma pessoa que se alimenta de forma saudável, que faz boas escolhas, como que ela se comporta? O que ela faz? Começa a trazer isso para sua mente. Eu sempre falo que assim, hoje eu vivo coisas que um dia eu admirei. E essa semana eu admirei muito a Michelle Obama. Porque eu falei assim, gente, olha que incrível. O Senhor, porque foi o Senhor, foi Deus, colocou aquela mulher no topo do mundo. A mulher estava lá representando o marido dela. Verdade. Quantas coisas precisaram acontecer para que aquela mulher, uma mulher serena, uma mulher calma, estivesse naquele lugar? Então, assim, as oportunidades elas vão surgir. As oportunidades surgem. Agora a questão é, você está preparada para as oportunidades? Na maioria das vezes a gente pode, mas também. A gente está preparado porque quando a oportunidade chegar, nós seremos enviadas, né? Sim, é começar a se preparar e começa a se preparar no seu mental. Começa a se preparar no seu mental. A Michelle não foi pega de surpresa, tanto que ela tinha looks lindíssimos. Então aquilo com certeza foi construído pelo histórico do marido, pelo histórico, ela sabia. E entre tantas pessoas que poderiam ter ido representar o marido, foi ela que foi. Olha que honra. Olha que coisa incrível. Eu fico emocionadíssima, eu fico surtando com isso. E é esse tipo de emoção que nos projeta. No emagrecimento, você vê uma pessoa se realizando no emagrecimento, chegando ao seu objetivo. Isso, fantástico a isso sensação. toca o seu coração, porque tem uma trajetória de muita superação ali. Então, quando a gente olha para a história da pessoa, você fala assim, caraca, que máximo, que olha o que ela passou. Vira inspiração, né? Toca o teu coração, te motiva. Esses dias eu vi também muito no TikTok as mulheres chegando no Grammy, nos carros de luxo, aquele cara vindo após. Eu falei, ai meu Deus, que emocionante. Isso vai gerando. As mulheres estão avançando, né? Sim, isso vai gerando em você esse sentimento de capacidade, de poder. Isso é muito incrível. Não, eu penso muito nisso, vivo isso com os meus projetos. Então, a gente está aqui no Vipstar, que um dia foi sonho. Olha que incrível, indo agora para a segunda temporada de gravação desse novo formato de podcast. E também já o quê? Falando da minha marca de óculos. Eu queria que você já olhasse, porque eu sei que você tem vários caminhos.
Camila Nascimento. Olha, gente, esse modelo que eu sou apaixonada, trouxe. né? A Paula já é minha cliente VIP, tá bom? Ela ama os modelos. Um monte de vezes. E aí eu Tá trouxe lindo. esse modelinho novo também para o pessoal conhecer, ó, a nossa nova case. Gente, lançamento. Trouxe para vocês conhecerem. E eu já tenho. Ah, é verdade. Assim que chegou, a Paula já recebeu dela. E sobre isso, é sobre a gente sonhar, sobre a gente acreditar. Lá no meu Instagram da marca de óculos, a gente vai colocar a coleção nova, gente. Então, ó, já vou deixar aqui o Instagram dos óculos. E tem a ver muito com o que a gente acabou de conversar, né? Sobre imaginar, acreditar e querer que aquilo aconteça. Porque quando você deseja algo com muita força, vai tomando corpo, vai tomando forma, e quando você menos espera, é uma realidade. Ter tudo isso aqui hoje, que a gente está aqui, por exemplo, conversando, foi um sonho, foi uma conversa um dia, né? Sim. Foi uma conversa, e hoje é uma realidade. E eu sinto que você tem projetos grandiosos, porque para mim você vai ser uma referência no Brasil de alimentação. Em nome do Senhor Jesus. Eu vejo você dessa forma. Eu amo te ouvir, já te falei isso várias vezes. Eu tenho certeza que agora, quem não conhecia a doutora Paula Paulino, agora conhece. Já pode seguir ela nas redes sociais. Fala o seu Instagram para as Paula pessoas. Paulino Nutri. Paula Paulino Nutri, segue, acompanha, porque eu tenho certeza que logo, logo você vem com novidades lá na sua comunicação. Sim, eu tô mudando agora a minha abordagem, né? Porque eu acredito muito que a gente precisa falar dessa consciência alimentar, de construir essa base ou de reconstruir essa base para que as mudanças elas aconteçam. A gente tem um sistema que é muito enfático, né? Em produzir crenças, em limitar, em paralisar as pessoas. Então, a gente que já tem essa consciência, que despertou, que tem esse conhecimento, precisa falar um pouco mais dessa consciência alimentar, da importância desses hábitos, até porque a gente tem uma epidemia de obesidade, né? Uma epidemia de sobrepeso hoje, que gera vários danos e que deixa a grande maioria da nossa população refém de um sistema público de saúde que não é bom. E é isso eu falo bastante também, eu falo, cara, não faz sentido, porque alimentação, uma má alimentação, ela te joga para um lugar muito, muito ruim, porque vem diversas patologias juntos e muita gente está morrendo no sistema de saúde dependendo de auxílio do governo, só que a gente sabe que o nosso governo não é tão efetivo Eficaz, assim, E aí, sendo que ela poderia minimizar esses danos. O meu papel, é o seu papel minimizar esses danos. É o autoconhecimento que vai trazer isso. É o meu papel, é o seu papel sermos responsáveis pela nossa vida. A minha vida, ela é minha responsabilidade. Assim como a sua é sua responsabilidade. Então, quando a gente minimiza esses danos, a gente gera uma população muito mais independente. Quando a gente gera consciência, a gente gera uma população mais independente. E eu acredito muito nisso, que a gente está vivendo um tempo de grandes mudanças. Eu também, e eu sinto isso, eu sinto muito isso. E eu falando agora com as mulheres que estão até aqui assistindo esse programa, mulheres, se acolham, olhem para vocês com amor. Eu falo às vezes, Paula, que eu observo, né, que as mulheres elas têm vozes que se culpam e ficam se denegrindo o tempo todo. Ai, como é que eu tô gorda? Ou então, olha só como eu engordei. Ou então, ai, eu tô feia, eu sou feia. São sempre assim, sempre uma voz assim. Mas não, a gente precisa se tratar como se a gente fosse realmente a nossa melhor amiga. O que a nossa melhor amiga falaria? E trazer esse acolhimento e buscar orientação para uma mudança. É o que eu falo, né? Se você precisa cuidar do seu dinheiro, você precisa ter um assessor de investimento, você precisa ter um contador. Se você está com uma deficiência nutricional, uma necessidade nutricional, você precisa estar com um nutricionista. Se você precisa construir novos hábitos, precisa estar com um nutricionista. Então, cada área da nossa vida tem um especialista que pode nos ajudar. Então, mulheres, homens também que estão acompanhando, mas o nosso público é muito feminino. Já comecem agora, né, esse ano, conversando com a doutora Paula, conversem com ela, mandem mensagem, porque logo, logo eu também já quero ter algumas sessões com ela. Gente, de verdade, a transformação é de dentro para fora. Quero te agradecer por esse tempo, te agradecer por estar aqui, por te ouvir mais uma vez e que você venha mais vezes. Combinado, vou vir mais vezes. É algo que eu falo bastante, a gente precisa
trazer esse movimento, né, de mulheres conectadas, de Sim. mulheres que se encorajam. Eu falei com outro grupo que a gente tem, eu até falei assim, eu tenho uma visão de mulheres vivendo em plenitude, cada uma ajudando uma outra nas mais diversas áreas. Perfeito. Porque você é boa na questão do empreendedorismo, a nossa outra amiga é boa na questão do acolhimento, então da cura. Cada uma é boa. E se a gente se conecta com essas pessoas, a gente faz um movimento, uma multidão de mulheres curadas. É uma força muito grande. Uma força muito grande. Então, eu acho que isso é muito lindo. Eu agradeço muito fazer parte desse movimento, estar conectada com você, estar conectada com as outras pessoas que já passaram por aqui. Porque a gente está no mesmo... Como é que eu posso dizer? Numa mesma frequência. Na mesma frequência, nós estamos na mesma busca. Eu tenho certeza que a gente vai viver coisas extraordinárias juntas. Gente, eu amei fazer essa entrevista. Espero que vocês também tenham gostado. Sigam aqui as nossas redes sociais. Lembrando que a gente está no W10 Studios, o nosso estúdio de podcast, gravando esse programa aqui para vocês. E, Paula, gratidão, muito obrigada. E até a próxima entrevista, até o próximo programa, né? Eu que agradeço e até o próximo. Em breve teremos mais novidades, né? Com certeza. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.